Oi pessoal, sou o Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, um vídeo aqui diferente hoje um pouquinho, uma análise de pose, o pessoal tem me pedido bastante aí, volta a fazer análise de pose e tal, eu fiz um tempo atrás, o pessoal gostou, vamos falar um pouco hoje do Nick Walker, e nas próximas semanas aí, podem esperar que a gente faça um especial aí com análise de poses dos principais concorrentes do Arnold Classic 2022. Vamos falar agora então do Nick Walker, né, começando aqui pelo duplo bíceps de frente, o Nick Walker não é um cara super alto, mas a estrutura dele é muito boa, é proporcional, quando a gente pega a proporção de comprimento de tronco e comprimento de membros, de pernas e braços, é bem proporcional. O quadril, apesar da região da cintura aqui ser essa linha abdominal ser larga, o quadril não é super largo, então ele ainda consegue criar um aspecto em X aqui no físico dele e um aspecto em V na parte superior aqui no tronco. E começando de baixo para cima, as pernas tem pontos fortes, tem pontos fracos, o volume geral é muito bom, adutor muito grande, posterior muito grande, o quadríceps tem que melhorar, tem que aumentar, possivelmente aí ele tem uma dominância de quadríceps e quadril quando vai fazer os movimentos multiarticulares, as pernas também são um pouco arqueadas, o que tira um pouco da estética, nem vou falar muito aqui, né, cara, das veias varicosas, que sempre que eu falo o pessoal enche o saco, os fãs dele, parece falando da veia do cara, mas é uma coisa que a gente tem que notar, tem que levar em consideração, é algo que os árbitros vão ali levar em consideração, quando tiver tudo empatado, pode ser que esse fator aqui seja um fator de desempate contrário ao Nick Walker, a gente tem que ter isso em mente. E aqui quadríceps bem sólidos, bem cortados, bem divididos, aqui o reto femoral também bem divididinho, com as estriações aqui, a gente vê uma boa divisão e separação aqui do sartório, esse músculo longo aqui é o músculo sartório, aqui a gente tem o vasto medial, os adutores aqui. Eu tô pegando imagens do Arnold Classic 2021 porque elas estão em melhor qualidade do que as imagens do Olympia. Aí subindo aqui, essa região de cintura abdômen dele não é muito boa, a gente sabe disso, e para trocar isso aqui seria muito bom pro físico dele. Dá para dizer que isso aqui é um pouquinho mais estreito. Dificilmente esse cara ia ser parado por alguém atualmente, porque ele tá evoluindo bastante aí. Mas essa linha de cintura, isso aqui acaba jogando um pouco aí a estética, ainda mais numa época que se fala tanto em estética assim, e a fluidez do físico dele. Fora isso, dorsais abrem bem, saltam bem aqui, o serrátil anterior tá aqui também exposto também, mostrando bastante. Peitoral espesso, beleza, a gente vê a borda inferior do peitoral aqui, isso mostra que ele tem uma espessura e um volume muito grande. Geralmente quando o cara levanta os braços, isso aqui tende a ficar mais flat, mais liso, esticado, né? Mas a sombra, a gente vê aqui que, pô, tem volume aqui, hein, cara? Os braços dele também muito volumosos, bom bíceps, bons tríceps. Pose interessante do Nick Walker. E o próximo que é analisado é o peitoral de lado. A gente começa aqui de baixo pra cima, né? As panturrilhas aqui, as varizes chamando a atenção bastante, mais do que os cortes nas panturrilhas. Mas aqui a gente vê a face lateral da coxa dele, cara, muito volumosa. Essa distância aqui do pico aqui em cima até a parte baixa do femoral, grande, volumosa. Ele tem uma boa flexão de joelho aqui, ele não é o cara que flexiona tanto assim o joelho, porque ele é um cara mais baixo, então se ele flexionar muito mais para realmente deixar pendurado aqui o femoral, ele vai perder aí em volume de frame para os outros, então ele prefere abrir mão um pouco e deixar pendurado o femoral, já que é bem grande, e deixar o joelho menos flexionado para que ele fique um pouco mais alto e crie uma impressão de ocupar mais volume no palco. Ele faz aqui uma rotaçãozinha de tronco, girando um pouco o tronco aqui, que deixa essa largura aqui desse ombro até esse um pouco maior, criando um aspecto em V aqui também. Isso, muita gente acha que não, isso conta, isso é importante sim. Então às vezes o cara fica muito de lado, no peitoral de lado, ele perde esse lance de largura. Então se ele gira um pouquinho o tronco aqui, ele cria esse aspecto em 3D, consegue mostrar um pouco mais esse peitoral aqui. Se ele jogar esse ombro um pouquinho mais para trás, ajudaria mais ainda. Espremeu esse aqui também, contraiu, ele não tem tanto detalhe muscular no peitoral assim, mas se tivesse, a gente veria estriações aqui. O braço desse lado a gente vê uma divisão, uma separação aqui clara, né? Cabeça lateral com o braquial. Nessa face aqui desse braço, aparentemente a separação não é tão grande assim. A gente vê aqui um corte não tão profundo, delimitando a cabeça lateral, que é essa parte aqui do tríceps, com o braquial, que é esse miolinho do bíceps aqui. E a gente tem o ombro redondão aqui também, né, cara? Profissional, não tem como, né? No duplo bíceps de costas, a gente vê aqui a panturrilha bem marcada. A gente consegue prestar mais atenção na musculatura em si, na panturrilha. Tem um belo desenvolvimento, tem um belo de um degrau aqui, ó, no gastrocnêmio. A gente tem dois músculos basicamente na panturrilha. O gastrocnêmio, que são essas duas cabeças aqui, a cabeça lateral, a cabeça medial, a gente vê aqui bem delimitado desse lado aqui. E esse músculo mais plano aqui, um pouco mais largo, que corre por baixo delas, é o sólio. E aqui ele tem uma boa separação, ele consegue deixar o pé separado, um longe um do outro, a distância boa, que permita ele criar esse aspecto em X que a gente tanto procura. Ele faz uma pequena rotação externa da coxa aqui, se ele rodasse um pouquinho mais, ajudaria um pouquinho, mas separando assim o pé, ele consegue jogar o quadríceps pro lado muito bem.
e ainda consegue mostrar muito bem aqui os femorais, que são um ponto forte aí da sua perna. Ele tem que fazer questão de mostrar os femorais cortando, porque o quadríceps dele não é tão bom assim, então ele tem que balancear. Se ele deixa o pé um pouquinho mais próximo aqui, e abusa da rotação externa, tipo aponta o joelho muito mais para fora, ele mostra mais o quadríceps, evidencia talvez um pouco mais aqui o frame X, só que ele pode acabar escondendo um pouco o femoral do juiz. Então ele prefere fazer assim. Aqui o glúteo fibradão pra caramba, né? Na região de costa, a gente vê aqui o abdominal aqui estourando um pouco pro lado, e isso aqui acaba machucando, pelo menos nesse frame, nessa foto aqui, talvez fosse uma respirada só, mas acaba machucando um pouco o aspecto em V do tronco, porque a gente vê aqui, ó, a borda do grande dorsal, aqui a sombrinha, ó. Isso aqui é abdômen. Se tivesse chupado para dentro, isso aqui estaria um pouco mais estreito e o V seria mais pronunciado. Estamos vendo o cara bem de frente. Imagina o árbitro que tá vendo ele um pouquinho de lado. Atrapalha um pouco mais ainda. E a gente vê uma espessura de cima até embaixo aqui nas costas dele, bem uniforme. A gente vê a parte superior aqui bem espessa, com bastante volume, com delimitações. A gente vê aqui, ó, a sombrinha embaixo aqui do trapézio. A gente vê aqui a parte medial, que são os grandes dorsais. Ó, essa aqui, ó, é a borda superior do grande dorsal, essa voltinha aqui. Aqui é a borda inferior, vê uma sombrinha. E aqui é o resto do grande dorsal. Então a gente percebe aqui que a parte superior das costas é tão desenvolvida que joga, que cria aqui essa sombra na borda superior do grande dorsal, meio que empurrando ela para trás ali, e mostra um certo desenvolvimento e separação muscular nessa região aqui, que é muito importante. A árvore de Natal para um duplo bíceps de costas tá bem delimitada, tá bem evidenciada aqui. A gente vê uma sombrinha aqui desse lado, nesse lado aqui nem tanto. Tem atletas que tem isso aqui um pouco mais evidenciado, outros nem tanto. O importante aqui, nesse momento, para mostrar a árvore de Natal e mostrar esse bom desenvolvimento inferior do grande dorsal aqui, aquela remada que o cara faz de transição, onde você consegue mostrar muito bem a árvore. Então, caras, aí tem que abusar e fazer essa transição muito bem feita aí, segurar um pouquinho nela para a arbitragem ver que vocês têm uma boa árvore de Natal. E aqui os braços poderosíssimos, né, cara? O tríceps aqui bem separado do braquial, o bíceps aqui bolinha, pontudinha aqui, bom. Aqui na pose tríceps de lado também a gente começa pela panturrilha, ó, o gastrocnêmio marcando bem aqui, fazendo um degrauzinho. Essa pose, ele prefere deixar a perna para trás, né? A la Dorian fazendo isso aqui, é uma variação interessante aí. E aí ele crava essa perna, como aqui no peitoral de lado ele deixou a ponta desse pé mais levantada, vai mostrar a panturrilha desse lado aqui, e deixar, de certa forma, aqui o femoral um pouquinho pendurado. Nessa pose aqui ele crava o pé no chão, flexiona menos ainda o joelho, evidencia essa parte aqui da panturrilha, e com isso ele acaba contraindo mais o quadríceps, contraindo mais o femoral para evidenciar essa separação entre um e outro e evidenciar os detalhes que ele tem no quadríceps. No braço aqui a gente percebe que todo cara que é muito grande da Open tem dificuldade em fazer, em segurar uma mão na outra lá atrás, né? Isso aí a gente percebe que, pô, é notório. Os caras às vezes não tem nem espaço de músculo, nem questão de não ter mobilidade. O cara não consegue simplesmente fazer, porque não chega um braço no outro ali. De repente se amarrar um strap na mão e segurar, né? Tanto que a gente vê aqui, olha, é tão difícil pro Nick Walker que ele tem que puxar tanto o braço de um jeito que ele gira, ele faz uma rotação interna do braço. A gente tá vendo aqui o cotovelo dele quase apontando pra gente, a gente vê a face posterior do tríceps aqui. Ah, é tríceps de lado, tem que mostrar o tríceps. Sim, só que ele acaba aqui girando tanto que acaba escondendo um pouco o braquial e o bíceps. Ele acaba deixando o braço dele um pouco menor. Se a face lateral do braço tivesse mais voltada de frente, a gente ainda veria a cabeça lateral do tríceps, a divisão com o braquial, e veria um braço um pouco maior. Mas isso aqui é desconforto de estar numa pose que ele não consegue segurar. Mesma coisa para abdômen, que ele não, a gente vê que aqui ele não consegue muito bem contrair, ele tá puxando aqui, segurando o reto abdominal, mas os oblíquos ele não consegue contrair tão bem e mostrar. A gente vê aqui um esforço dele em fazer a pose. Na pose abdominal coxa, que é a pose, cara, uma das poses mais feias, essa é a opinião pessoal minha, é muito difícil alguém ficar bem nessa pose aqui, nem gosto tanto dela assim. É importante, mas eu, cara, se eu tivesse que escolher uma pose pra não ter no bodybuilding, seria essa. Me fala aí também qual você escolheria pra tirar do bodybuilding, caso você quisesse, caso pudesse, e se vocês discordam que essa aqui é uma pose feia. Mas aqui falando do Nick Walker, pernas arqueadas, como a gente falou aqui já, né, os quadríceps, aqui de perna a gente falou bastante, a linha de cintura dele complicada, até assimétrica, né, a gente vê que o gomo, a largura de cada gomo do abdômen dele, do reto abdominal, é muito maior que o normal, ele consegue ficar até mais largo. Se a gente traçasse uma linha aqui, ó, ele tá quase mais largo que a linha, que a face lateral aqui do peitoral dele, ó, aqui também. Olha só como tá o peitoral dele aqui e como tá o abdominal puxando. Por isso que a gente vê aqui o quadril, a pelve dele não é tão larga assim, mas a musculatura parece que é expandida. Tem, lógico, conteúdo ali dentro de órgãos e vísceras e tudo, mas o formato muscular aqui atrapalha bastante o Nick Walker, infelizmente. Consegue até fazer um certo V aqui, mas você vê também que ele sofre para fazer essa pose. É um pouco diferente de caras como o Max Charles, por exemplo, tá muito longe do Nick Walker, mas olha só,
como já é menor, como a distância aqui de uma borda a outra do reto abdominal é bem mais estreita, cara. Ó, se a gente traçasse uma linha aqui, ele tá caindo quase no mamilo, e como a face lateral do peitoral sai pro lado bastante aqui. Essa largura do peitoral do Max Charles é muito maior do que a largura do reto abdominal. Consequentemente, a cintura parece mais estreita. Tô pegando o cara do mesmo show aqui, ó. Mesma coisa pro Sérgio Oliva também. A gente vê que isso aqui, a largura da musculatura, o formato muscular é mais estreito. E isso garante uma cintura, se bem também que o Serjão aqui tá feio na foto, né, cara? Tem um calombo que parece uma hérnia. Olha só que coisa que chama a atenção, que distrai bastante. Eu preferia ver o Nick Walker fazendo essa variação da pose. O Steve Kuclo, vocês podem perceber que ele nem faz muito aquela de frente. Ele já faz um pouquinho e já vira pra fazer essa, porque aqui você consegue mostrar um pouco mais seu quadríceps, você gira seu tronco, faz sua cintura parecer mais estreita, consegue evidenciar aqui o seu oblíquo, caso você tenha um oblíquo bom, e acaba sendo, pro Nick Walker, acaba sendo até um pouco melhor negócio mostrar o oblíquo, mesmo não sendo tão bom, porque o reto abdominal dele é horrível. E aqui a gente nota também, mais uma vez, né, aquela protuberância, aquela coisa saindo do abdômen do Sérgio Oliva, que possivelmente é uma hérnia. E aqui a gente tem o Most Muscular, que o Nick Walker, essa aqui é uma das variações que ele usa, cara, pela cintura, essa mão aqui na coxa. Isso aqui ajuda muito quando o cara tem uma linha de cintura muito bem desenhada, muito bonita. Pensem num Dexter Jackson, por exemplo. As duas mãos na cintura, por exemplo, formam aqui uma moldura, um frame evidenciando a sua cintura e como ela é boa. Um cara como o Nick Walker, não é boa ideia fazer isso. Ter essa variação que ele tira a mão da cintura e põe a mão aqui na frente, que eu gosto muito, mas também o cara tem que ter ali o físico pra conseguir fazer isso. Uma outra versão que o Nick Walker faz, essa aqui, com as duas mãos segurando na frente, eu gosto mais dessa aqui porque ele fecha e cria uma janela onde ele só mostra o que ele quer aqui do abdômen dele, que é o reto abdominal. Já é uma versão melhor pro tipo de físico do Nick Walker. Mas a variação que eu adoraria ver o Nick Walker fazendo realmente, essa aqui que o Sérgio Oliva faz, que é esse muscular pra frente, porque aí ele mostraria muito bem o braço, e o Nick Walker tem braço bom, tem braço forte, tem antebraço bom, são os melhores da Pro League atualmente. Ele tem ombro bom, ele tem trapézio bom, que evidenciaria que a espessura do peitoral, e olha só, o abdômen dele fica totalmente escondido, cara, fica nas sombras, na escuridão lá, e ninguém vai ver. E ainda por cima ele consegue mostrar um pouquinho a perna. Então, para o Nick Walker, pode ser que ele já tenha feito e achou que não ficou tão bom, ou que ele não gosta de fazer, mas assim, pelo menos teoricamente, tecnicamente, essa variação aqui se encaixaria muito mais no físico dele.